compilar as notas de vocês. Na verdade, elas já estão postas lá no material na planilha a planilha que eu disponibilizei para vocês do Moodle, né? Lá naquela planilha você já está atualizada com as notas de quem tinha que fazer alguma reposição, né? Então, quem tinha que repor alguma coisa já está atualizada aqui, tá? Então, só para recordar se alguém se perdeu, né? Vem aqui no Moodle, no GA, tá? E aí aqui em notas, a gente clica em cima e aí vai aparecer uma planilha, né? A gente tem que ver se a gente está na planilha certa também, né? Sempre importante. Então, como é que eu vejo se eu estou na planilha certa, professor? Bom, lá embaixo você está vendo aqui, ó, Geometria Analítica Álgebra Linear. As outras não interessam, né? Só interessa a Geometria Analítica. Aí a gente vai ver no nome da gente, né? Então, olha, meu nome é Antônio Carlos. Vou lá. É isso. Então, tá aqui, né? Já atualizada. Assim, o que eu observei, né? Teve gente que fez a reposição sem precisar repor nada, né? Então, quem fez sem precisar repor nada, valeu o exercício. Eu acho interessante fazer como exercício e tal. Mas eu tirei uma nota mais alta. É reposição para quem não fez, não recuperação, tá? Existe uma diferença, o próprio nome, repor, recuperar, né? Agora, repor. A tentativa é livre, né? Mas tem gente que fez, enfim, paciência. Tá? Bom, então era isso. Então nós já estamos fechando. Eu acredito que até amanhã, eu já coloco a nota do grau A aqui, que está nessa coluna, já no portal, certo? Isso daí já fechamos a nota. Aí já fica lá no portal. Tá? E aqui já está em andamento, né, as notas do grau B, né? Então, aqui nesse canto de cá, as pré-aulas, os pós-aulas e já as médias, né? Já está indo. Então, aqui vocês podem controlar a nota do grau B e a média. Lembrando que a média, para ser aprovado sem necessidade de exame, é 7. Né? Então, quem está mais próximo do 7, por exemplo, esse rapaz aqui está mais próximo do 7, né? Então, continua assim. Enfim. Então, é isso aqui que vocês podem fazer o controle de vocês por aqui também, tá? Ô, professor, tava olhando ali nessa tua tabela e os números de matrícula, eles estão corretos com os nomes? Eu acho que eu não olho o número de matrícula, eu olho os nomes. Tá, Depois, na hora que eu disponibilizo lá no portal, eu também olho por nome, eu não olho por número de matrícula, mas depois eu verifico. Tudo bem, então não, porque a princípio o meu número é outro da matrícula, mas tudo bem. Tá, não, tranquilo. Eu vou depois atualizar isso aqui, porque no início do semestre para cá, entra gente, sai gente, e agora tá mais estável. Então, por isso que eu deixo o nome, porque eu me guio por nome, tá? Tá, tudo bem, então. Não só para saber. Tá? Sem problemas. Qualquer coisa, depois que a nota que aparecer lá no portal, tem que conferir com a nota final. Tem que conferir com essa nota aqui, ó. Essa nota ela vai aparecer no portal. Tá? Então, é essa nota aqui. Ó. Se tu ficou, sei lá, é o Douglas, né? Sim, só é esse aí mesmo. Então, se ficou com 9, tem que aparecer 9 lá. Tá? No portal do aluno lá? Isso. Tá? Tá. Professor, fale. Questão 3 do questionário pós-aula, não entendi porque ficou menos 4 raiz de 3. Tá. Eu vou escrever aqui e depois eu vejo. Questão 3. Pós-aula. Pós-aula de semana passada, né? Questão 3 pós-aula. Professor. É o Jander. Boa Fala. noite. Ô, professor, eu queria ver com o senhor a respeito como desse aquele pré-aula que o senhor postou, que tem os vídeos. Eu não tô conseguindo ainda acessar para poder ver aquele
a plataforma que a faculdade disponibiliza, eu não boto o CPF, boto, sei lá, cadastro e tudo mais, e não dá erro, procura, não estou Tá, conseguindo. Só uma pergunta. Foi tu que escreveu para a Bárbara esses dias? Para coordenadora? Sim. Tá, então, tá, porque ela me retornou um nome de um aluno que eu não achei na chamada. Tá? Então é tu, tá, Jander. Tá. Só para ver essa situação, porque toda vez eu tento acessar essa plataforma não lembro agora o nome, não consigo falar, Com a Vagem. mas eu boto o CPF, boto o meu login de entrada da FTech, ali me dá erro, eu não consigo acessar os vídeos. Daí, às vezes eu provo a verdade, eu praticamente chuto ali, porque eu não consigo ver os vídeos, eu vejo as questões Tá. ali, eu vou mais ou menos no mais ou menos o que eu entendo, eu vou pelo chute. Tá. Por isso que às vezes eu erro algumas questões. Me escreve no... Eu vou te mandar ali Me um parecer ali. no privado ali que a gente conversa depois por ali, tá? Tá bom, melhor. Tá. Só um desabafo, mais ou menos, por causa que... Não, tranquilo. É que a Bárbara me escreveu esses dias de um aluno, só que ela me falou em Roberto. E aí eu olhei em todas as minhas listas, não tinha nenhum Roberto. Tá, então ela deve ter se confundido. Confundiu. Tá certo, então. Tá? Depois Ok, valeu, professor. Tranquilo. Bom. Tá. Então, feito essas pareceres aqui. Bom, algumas coisas que é bom eu avisar, né, já de começo. Experiência do semestre passado, principalmente, que eu notei esse padrão semestre passado, fiquei com 8,6, fiquei com 9, estou bem, não vou para grau C. Ficar com nota acima de 8,5 é provável que não vá para grau C. Não quer dizer que não vá para grau C. É provável que não. Então, quando algo é provável, existe uma probabilidade, sim, de ir para grau C. E como se atinge essa probabilidade? No desleixo. Ah, não, eu tenho uma gordurinha. E vou deixando. E assim, ó, 6,9 vai para grau C, tá? Porque assim, ó, se vocês observarem, uma pré-aula vale 0,1 na nota do grau B. Então, se você deixar de fazer uma pré-aula, né, vai lá adiante faltar para você fechar o 7. E aí faltou o 7, né? Vai ter que fazer um grau C. Então, tomem cuidado com isso. Se dediquem da mesma forma que foi feita a dedicação do grau A, né? Para que não haja problema lá adiante, certo? Ou seja, o problema é que é uma semana a mais de uma prova, de um questionário, que é um questionário grande, geralmente 12 a 15 questões que vocês têm que resolver e que se vocês têm que não tirar menos que 5, né, vocês vão ter que refazer a cadeira. Então, tomem cuidado. Quem tá com 7, trabalha para ficar com 7. Quem tá com acima de 8,5, trabalha para não precisar disso. Bom, então hoje, nós vamos indo devagarinho. Semana que vem nós vamos ter um feriado e aí eu vou disponibilizar umas videoaulas para vocês lá e um questionário. Tá? Já estava tudo meio esquematizado porque pegou o mesmo feriado semestre passado no feriado de Corpus Christi, né? Então a mesma aula coincidiu. Bom, então hoje nós vamos, antes de trabalhar o produto misto, depois eu vou resolver essa questão aqui com vocês do questionário 3, da questão 3 do pós-aula. Vamos ver aqui. Bom. Boa noite. Eu tinha botado no chat também, se o senhor puder explicar a 9 do questionário 12. Eu também não consegui fazer ela. Questão 9. Beleza. Bom. Valeu, obrigado. Então, aqui. Então, nesse começo aqui, a gente vai retomar algumas questões práticas, como eu falei na semana passada, né? Semana passada eu disse para vocês assim, que nós vamos ver algumas questões práticas hoje. Então, assim, eu deixei... Então, assim,
duas questões interessantes que trabalham o produto vetorial, aplicações físicas do produto vetorial, porque o produto vetorial ele vem exatamente para explicar determinados fenômenos físicos do eletromagnetismo, e um deles é a força induzida por um campo magnético, né? Então, você tem um campo magnético, você tem uma partícula em movimento. Então, qual é a força que o campo exerce sobre essa partícula? Então, nesse exemplo aqui, né, nós temos um campo magnético, que é um campo vetorial, né? Esse campo vetorial, ele é representado pelo vetor B, e ele está apontando para cima, né? O T é a unidade de medida do campo magnético, que é Tesla. Né? Eu tenho um vetor V. Reparem que ele está dizendo, eu tenho um vetor V, né, que é a minha velocidade, e a magnitude desse vetor, ou seja, o módulo desse vetor, é 10 na sexta. Mas ele segue um sentido específico. Né? Vamos verificar o que ele quer dizer aqui com isso. Então, o que nós temos? Nós temos o V e nós temos o B. E nós temos o Q. Então, nós temos que fazer a conta. Temos que fazer esse produto vetorial. Então, tá. Então, olhando o que nós temos aqui, né? Então, o Q, o B e o V estão dados no problema e eu deixei com as cores aqui para que a gente possa identificar isso de forma bem prática. Bom, então, vamos lá. A questão toda aqui, inicialmente, é em relação ao V. Em relação ao V, ele está dizendo assim, que V tem magnitude de 10 na 6, na direção e sentido de menos J mais K. O que ele está dizendo? Que nessa direção, né, eu peguei a direção, vou botar aqui, né, vamos supor que aqui está meu Y e aqui está meu eixo Z, né? E aqui está meu eixo X. Então, o meu vetor V, ele está indo nessa direção aqui. Então, nessa direção aqui, né, que é essa aqui, a minha velocidade é de 10 na menos 6. Ou melhor, de 10 na 6. Então, quando eu quero pegar exclusivamente a direção de um vetor, eu vou considerar o versor. Por que o versor? Porque o versor, o módulo do versor, né, ele é 1. Então, o módulo do versor é 1 vezes esta magnitude, vai dar exatamente o vetor, né, da velocidade. Então, vamos ver o seguinte, vamos ver como é que funciona. Então, V tem magnitude de 10 na 6. Tá? Ou seja, o módulo de V é 10 na 6. O vetor U, né, indica a direção e sentido da velocidade, mas ele não indica o módulo, porque o módulo disso aqui não é 10 na 6. Então, eu tenho que juntar essa direção e sentido com esse módulo. Como é que eu vou juntar essa direção e sentido com esse módulo? Muito simples. Se o versor, né? Se o versor é um vetor unitário, o que basta fazer? Basta eu multiplicar 10 na 6 pelo versor. Então, se eu multiplicar 10 na 6 pelo versor, eu vou ter, então, 10 na 6, né? Porque o módulo é 1. Então, tá. Então, quem é o meu versor? Como é que eu determino um versor? Vamos retomar lá do grau A, né? Então, lá do grau A, o meu versor, eu preciso saber o módulo. O módulo de U é raiz de 2. Né? Então, para eu ter um versor, vai ser quem? Vai ser menos J vezes raiz de 2 e K dividido por raiz de 2. Desta forma, o meu vetor V, que é 10 na 6 vezes o versor, vai ficar 10 na 6 vezes o versor, né? Se você quiser escrever de uma forma mais bonita, né, você coloca o raiz de 2 em evidência e fica com raiz de 6 dividido por, ou melhor, 10 na 6 dividido por raiz de 2, né? Então, 10 na 6 dividido por raiz de 2, vezes, então, esse vetor. Então, lembrando que, para eu escrever esse vetor nesse formato, eu peguei, ele está considerando
o módulo do vetor, a magnitude, que é 10 na 6, e considerando a direção e sentido desse vetor aqui. Bom, então tá. Então aqui era só um trabalho extra que tinha que fazer para tratar do vetor V. O campo vetorial, ele foi dado, né? Que é o B. Então, e o Q está aqui, né? O Q, ele é um escalar, que é um número. Então, juntando tudo isso, nós vamos ter o seguinte. Primeiramente, nós vamos tratar disso aqui. Tá? O que acontece? Eu tenho Q vezes V. Quando eu tenho um número, isso aqui é um número, é um escalar, vezes um vetor, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar, né? Ou se eu tenho, sei lá, 2 vezes, por exemplo, sei lá, I mais J, vai ficar 2I mais 2J, né? É a mesma coisa aqui, só que o meu Q não é 2, né? Meu Q é esse número horroroso aqui. O meu V não é I mais J, o meu V é esse vetor aqui. Então, é a mesma história. Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar esse número aqui por esse número aqui. E quando eu faço essa multiplicação, o que acontece? Eu vou ficar com 1,6 dividido por raiz de 2 e eu vou ter que tratar de quem? Eu vou ter que tratar das potências de 10, né? O que acontece? Eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu tenho uma soma de expoentes, né? Então, ficou menos 19 mais 6. E isso vai ficar 10 na 6 sobre raiz de 2 vezes 10 na menos 13. Tá? Então, aqui nós tratamos apenas dessa parte aqui, né? Que é o Q vezes V. Agora nós vamos resolver todo o problema, porque agora a gente já sabemos quem é o Q vezes V. Então, Q vezes V é um vetor. E aqui eu vou usar um artifício que é o seguinte, né? O Q vezes V, né? Ele tem esse número aqui, né? Esse número, ele é um número grande, é um número feio, é um número que ele vai estar sempre... Eu vou ter que digitar ele muitas vezes na calculadora. Então, eu vou chamar esse número por uma constante A. Eu vou dizer assim, esse número corresponde a uma constante A, a uma letra A, que fica mais fácil de se trabalhar. Isso é um artifício que se usa muito, né, nas engenharias da vida aí, para se evitar erro, né? Erro de digitação. Na hora de estar usando a calculadora, tu só vai digitar esse número uma vez lá no fim. Então, na hora de manipular ele, se substitui ele por uma letra. Então, eu chamei de A maiúsculo. Então, tá. Então, como aqui é o A, né? Nós vamos aplicar o produto vetorial, né? Então, ficou como? Ficou menos AJ mais AK. Então, como é que se faz o produto vetorial? Eu vou pegar esse vetor V, Q vezes V, vetorial com o B. Então, não tem I nos dois vetores, tem J apenas nesse vetor aqui, que é o menos A, e eu tenho K nos dois vetores, né? Então tá, agora eu vou resolver o produto vetorial. Resolvendo o produto vetorial, nós vamos ter componente em I, né? Porque eu vou segurar, né, essa coluna, faço determinante dessa, agora seguro essa coluna e faço determinante das outras duas, seguro essa coluna, faço determinante dessas. Então, eu vou ter o meu vetor força vai ter componente apenas em I. E aí, o que nós verificamos? Que a constante A, né, a gente só digita ela agora no final. Quanto é que essa nossa constante é esse valor aqui. Então tá, então se a nossa constante era menos 0,004 vezes A, o A é esse valor aqui, né?
Então, no lugar dele, eu vou colocar, né, 1,6 dividido por raiz de 2 vezes 10 na menos 13 e vou fazer a continha. Lembrando que esse valor aqui corresponde a isso aqui, né? Ou seja, só mudei a notação, a forma de escrever, e usei a calculadora, né? Usei a calculadora. Claro que eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, ó, 10 na menos 4 vezes 10 na menos 3, 10 na menos 4 vezes 10 na menos 3 é 10 na 17. Porque eu vou somar os expoentes, né? Ou seja, menos 4 menos 13 dá menos 17. Certo? Então, menos 4 vezes 16, menos 1,6 dá menos 6,4 dividido por raiz de 2. E aqui, então, está a força. Qual é a maior dificuldade desse problema aqui? A maior dificuldade desse problema, com certeza, são os números, não o produto vetorial. E é isso que acontece muitas vezes nas disciplinas como teoria eletromagnética, né, onde se trabalha muito com esses números, assim, e vocês vão trabalhar com produtos vetoriais, produtos escalares e tal. E às vezes o mais fácil realmente é o produto escalar, é o produto vetorial, essa parte de interpretação de vetores, porque as contas às vezes elas são trabalhosas, vocês têm que trabalhar com números quebrados e tal. Aqui eu apresentei isso apenas como exemplo, né? No nosso dia a dia, nosso feijão com arroz da disciplina, a gente não vai trabalhar com esse tipo de número. Eu só apresentei para vocês uma questão de teoria eletromagnética que faz uso do conceito de produto vetorial. Claro, aqui eu peguei algo bem superficial, tá? Porque lá tem coisas bem mais elaboradas. Existe toda uma interpretação física, porque essa interpretação física não cabe aqui. Bom, uma outra aplicação física do produto vetorial é o torque. Né? O torque é um assunto bem badalado, eu acho que é mais abrangente no sentido das engenharias, porque teoria eletromagnética quem faz é só engenheiro elétrico. Agora, trabalhar com mecânica dos sólidos, todo mundo trabalha. Né? Então, o torque então, é a capacidade de gerar rotação e ele é um vetor, não é um escalar. E como ele é definido? O torque ele é definido como produto vetorial da posição pela força. Então, se eu tenho uma força de módulo 2 newtons, melhor, eu tenho 3 forças de módulo 2 newton que atuam em uma partícula que está sobre o plano XY, num ponto P, dado pelo vetor R. Ou seja, essa partícula está lá no XY, você fez um plano cartesiano, está aqui ela, está aqui meu ponto P. A posição dessa partícula ela vai ser definida pelo vetor R, certo? Onde esse comprimento é 3 metros e o θ é de 30 graus. Então, esse R ele tem 3 metros, o comprimento dele, e ele faz um ângulo de 30 graus. Então, ele dá 3 situações. Uma situação, qual é o torque? Se a força aplicada for essa. Qual é o torque? Se a força aplicada for essa. E qual é o torque se a força aplicada estiver puxando para cima? Tá? Então, vamos avaliar as 3 situações e vamos calcular o torque em cada uma delas. Tá? Nas 3 situações, nós vamos aplicar produto vetorial. Nós temos 2 vetores, nós temos o R, e nós temos 3 tipos de F. Né? Nós temos o F1, que é paralelo ao eixo das abscissas. Nós temos o F2, que é paralelo ao eixo das ordenadas. E o F3, que é paralelo ao eixo das cotas. Né? Ou seja, o F3 ele está saindo da tela do computador, né? Ou do celular que você está assistindo.
Bom, então tá. Bom, outro fato importante que tem que ser destacado é que o módulo de cada uma dessas forças é 2. Então, o esquema geral é esse aqui, né? Tá, se eu for... Primeiramente, vamos avaliar quem é o R. O R, ele é um vetor. Como vetor, ele tem componente em X, ele tem componente em Y. Né? Então, qual é a componente em X? Bom, componente em X, vamos recordar lá do grau A, né? Componente em X, ela vem até aqui, né? Então, essa aqui é minha componente em X. A componente em X é adjacente ao 30. Então, se ela é adjacente ao 30, é 3 vezes cosseno de 30. Então, ficou 3 raiz de 3 sobre 2. Tá? E a componente em Y? Bom, a componente em Y é essa aqui. Ela é oposta ao ângulo de 30. Então, é 3 seno de 30. Então, meu vetor R é este aqui. Tá. Feita essa parte do R, ela é para todas as situações. Vamos olhar para o F. Se o F1 é paralelo ao eixo das abscissas, então, e o módulo dele é 2, né? Então o F1 é o vetor 2i. I é a direção das abscissas. Se eu for aplicar de forma nua e crua a definição de torque por produto vetorial, o que nós temos? Né? Nós temos o R que era quem? 3 raiz de 3 sobre 2 e 3 meios, né? A gente viu aqui, né? Vamos copiar aqui. Então, meu R é 3 raiz de 3 sobre 2. Essa informação aqui ela vai andar bastante. Mais 3 meios. Certo? E o F só tem componente em J porque ele é paralelo às abscissas. Ok. Aplicando a definição de produto vetorial tal e qual, nós vamos descobrir que ele não tem componente horizontal, ele não tem componente longitudinal e ele tem uma componente vertical apontando para baixo, né? Ou saindo da tela, de 3 unidades. Né? Então, se eu multiplicar este valor por 0, vai dar 0, menos 2 vezes 3 meios, vai ficar 3. Bom, então esse aqui é o vetor torque. Ele está representado com a flechinha, então ele é um vetor. Mas qual é o módulo do torque? O módulo é 3, né? O módulo é o número que está na frente, né? Ali na frente. Tá? E também você, claro, pode determinar o módulo fazendo a continha, né? Como é que a gente faz a continha? Né? É a raiz quadrada de quem? De 0 ao quadrado, não tem o i, mais 0 ao quadrado, também não tem o j, mas tenho quanto? Tenho menos 3 ao quadrado. O que é menos 3 ao quadrado? É 9. Raiz de 9 é 3. Certo? Porque esse vetor aqui é 0i, 0j, menos 3k. Tá? Bom, isso aqui é conteúdo do grau A, né? Tá. E agora? Então, o F1 é paralelo ao eixo das abscissas. Nós podemos usar uma outra definição de produto vetorial. Qual é a definição de produto vetorial também que aparece por aí? Essa definição de produto vetorial aqui, ela está trabalhando com quem? Com o módulo do produto vetorial. Ela não está trabalhando com o vetor. Quando eu trabalho com o determinante, eu vou obter o vetor. Quando eu trabalho com essa definição, eu estou trabalhando com o módulo do produto. Eu estou trabalhando com o comprimento do torque. Então, o comprimento do torque vai ser o comprimento do R vezes o comprimento da força vezes o seno entre o ângulo. O do seno entre do θ é o ângulo entre os vetores. Então,
o ângulo entre esses dois vetores é 150. Né? Por quê? Porque se eu prolongar aqui, né, esse ângulo aqui é 30. Né, que é o mesmo ângulo aqui. E o que acontece? Aqui o todo vai ser 180, né? Se o todo vai ser 180 e essa parte aqui não conta, então 180 menos 30, 150. Portanto, o meu torque vai ser quem? O meu módulo do torque vai ser quem? Vai ser 3, que é o comprimento do R, 2, que é o comprimento da força, e o seno de 150. Coloco tudo isso na calculadora, né? Seno de 150 é um número positivo. Eu obtenho o valor de 3. 3 newtons. Que, coincidentemente, que não podia ser outro valor, tinha que ser 3, porque nós vimos, usando a definição do determinante, que esse valor é 3. Muito bom. Tem que fechar. E aqui, né, novamente eu digo, eu estou mostrando duas formas de fazer a mesma coisa. Não quer dizer que se eu fiz de uma, eu tenho que fazer da outra. Eu estou mostrando duas formas distintas de fazer a mesma coisa. Tá? Para não criar crise de ansiedade. Então, agora se eu vou considerar paralelo eixo das ordenadas, o meu F1, então, é 2J. Então, se é 2J, né, eu tenho agora o seguinte, eu tenho meu R e aqui eu tenho meu J. Fazendo a conta, eu vou ficar com 3 raiz de 3K, né? Então, novamente, aqui eu não vou ter componente, aqui eu não vou ter componente, e aqui, o que aconteceu? Eu vou multiplicar esse 2 por esse vetor, por esse número, ficou 3 raiz de 3. E 3 meios por 0. Então, aqui saiu pura e simplesmente da aplicação do determinante. Novamente, se eu for considerar o módulo, qual vai ser o módulo desse vetor? 3 raiz de 3. Aplicando a definição do seno, né, qual vai ser o ângulo aqui em questão? Bom, aqui o ângulo é, você vai ter que considerar o seguinte, você tem 90, né? Isso aqui é 90 graus. Né? Então, se ele for fazer o prolongamento, aqui é 30. Então, esse ângulo aqui também é 30. Então, é 90 mais 30 é igual a 120 graus. Então, o que acontece? Eu vou ficar com 3 vezes 2 vezes 120. Seno de 120. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Passa a continha. Raiz de 3. 3 vezes raiz de 3. Certo? Sem nenhum mistério. Então, repito. De novo, eu estou tratando, fazendo uma outra abordagem diferente daquela que eu tinha apresentado anteriormente. E por fim, se eu estou relacionando, se o meu F3 for, por exemplo, o eixo das cotas, como é que fica o torque? Bom, então, se for 2K, né, o que acontece? Se for 2K, eu tenho essa configuração aqui para o determinante. Se eu tenho essa configuração aqui para o determinante, né, eu vou ter componente apenas, ou melhor, apenas não, eu vou ter duas componentes. Eu vou ter uma componente na horizontal e uma longitudinal. E aí, o meu módulo, né, meu módulo vai ter que ser calculado pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 3 raiz de 3 ao quadrado. Fazendo essa continha, eu vou ficar com o meu módulo 6. Né? O meu módulo vai ser 6. Tá. E aí, então, se eu for fazer a aplicação por essa definição, eu vou ficar com meu tal, ele vai ser, então, 3 vezes 2 vezes seno de 90. Por que é seno de 90? Porque, como eu tenho um vetor que agora é perpendicular, né, ele é perpendicular a quem? Ele é perpendicular ao
plano da base. Então, se ele é perpendicular ao plano da base, qualquer vetor da base do x, o, y, né? Qualquer vetor x, o, y faz um ângulo de 90 graus com esse vetor aqui. Né? Então, ele faz um ângulo de 90 graus. Então, quanto é que é o seno de 90? O seno de 90 é 1. Sobrou 3 vezes 6, melhor 3 vezes 2, e deu 6. Certo? Então, aqui, para fechar então, esse estudo do produto vetorial, eu apresentei então para vocês duas formas, duas interpretações físicas. Né? A primeira questão eu tirei de um livro de cálculo, né? Cálculo da disciplina de cálculo de vocês. E essa questão aqui eu tirei do livro de física, né, o bom e velho Halliday, né, do capítulo de torque. Então, é um problema de física, tem uma interpretação física. Isso aí não cabe a mim, principalmente, também não cabe à disciplina. Vocês têm uma disciplina de física exatamente para fazer essa interpretação. Tá? Mas a conta, o porquê que vocês usam ou essa definição, vocês viram que ela é a mesma que usar esta, tá? É dessa disciplina. Tá? Bom, o produto escalar também é uma outra, também está associado com fenômenos físicos, né? Ele é associado com o trabalho, mas também ele é associado com o fluxo através de uma superfície. Tá? Então, o produto escalar também ele pode ser associado dessa forma. Eu não vou fazer nenhum exercício com isso, só para apresentar para vocês. Então, falamos de produto escalar, falamos de produto vetorial e na aula de hoje, depois do intervalo, então nós vamos tratar de forma mais precisa do que é um produto misto. Né? E como vocês podem ver aqui por essa definição, o produto misto ele é uma combinação de produtos de escalar com vetorial. Bom, eu não vou entrar agora nesses detalhes, tá? Então, nós vamos fazer esse nosso primeiro intervalo de 20 minutinhos e retornamos às 8h20 para dar sequência, então, certo? Então, quem quiser dar uma olhada no material que eu postei lá sobre a aula de hoje, produto misto na pré-aula, dá uma olhada lá no PDF, tá? No PDF. Quem fez a pré-aula, viu o material, pode tentar já se mexer ali, certo? Então tá, daqui a 20 minutinhos, então, nós retornamos.